Esta noite eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia comigo na carta que escreveu o apóstolo Paulo à igreja que está ou estava em Colossos. Então, a carta aos Colossenses, capítulo 1, carta aos Colossenses. Só para terminar aqui os meus pedidos pessoais, alguém desliga os ventiladores para mim? Vai, Lilário, desliga esse ventilador aqui, filha, por favor. Isso. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Se você não tem uma Bíblia, deveria ter economizado um ovo de Páscoa e teria dinheiro para uma Bíblia. Eu não faço nem ideia quanto custa um ovo de Páscoa. 30, 40? Mais ou menos. Você deu um ovo de Páscoa para Eliane, filho, esse ano? Não. Fez bem, economizou então 40, então está ótimo. Sua Bíblia aberta então em Colossenses capítulo 1. Nós vamos ler do verso 15 até o verso 20. E hoje à noite eu quero, como tema da nossa reflexão, chamar a sua atenção para aquilo que o apóstolo Paulo escrevendo à igreja que estava em Colossos. Ele notifica Cristo, o incomparável. Cristo, o incomparável. Capítulo 1 da carta aos Colossenses, a partir do verso 15, a Bíblia diz assim: o qual, falando de Jesus, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que nele toda a plenitude habitasse, e que, havendo feito por ele a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. O verso 15, o verso 16 é o texto que eu queria chamar a sua atenção como ponto de partida da nossa reflexão nessa noite. Ele está na projeção, então quero que você leia comigo numa voz. Vamos ler juntos? Ele é Aleluia. Amém, querido? Segure a sua Bíblia na sua mão e repita comigo: esta é a minha Bíblia, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E nesta noite, Cristo
o incomparável, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o primeiro e último, neste lugar, nesta palavra, tem poder para transformar a minha vida. Amém, queridos? Pai, nessa noite, Senhor, no dia em que a cristandade celebra a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as igrejas do Senhor espalhadas em todos os cantos se reúnem para celebrar, para declarar a honra, o louvor e a glória ao Senhor. Nós aqui neste lugar invocamos o nome do Senhor Jesus, invocamos neste lugar a Tua presença, que o Senhor seque este lugar com a Tua glória, Senhor, e que a Tua presença traga ao nosso coração, pelo poder desta palavra do Senhor, graça, direção, salvação, transformação, libertação e cura ao coração e à vida de cada um de nós. Pai, ministra o nosso coração por esta palavra. Eu peço no nome bendito de Jesus. Amém. Amém, queridos. Você vai manter a sua Bíblia aberta aí, em Colossenses, porque a gente vai olhar para praticamente todos os capítulos desta carta. Uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, aproximadamente no ano 60 depois de Cristo. Na verdade, Paulo não visitou essa cidade, não foi ele que organizou esta igreja. Provavelmente essa igreja tem sido organizada por Epáfras, mas Paulo envia uma carta a essa igreja, com o cuidado de notificar a igreja a respeito de alguns perigos que a igreja estava vivenciando. E um dos perigos que aquela igreja vivenciava era a perspectiva que Paulo tinha de que eles estavam sendo atacados pelo mundanismo, dizendo: irmãos, fiquem atentos para que vocês não sejam atraídos, enganados, engodados por princípios pagãos. E ele mostra Jesus como centro do Evangelho. Ele diz: fiquem atentos e não percam de vista Jesus. Ele é a essência de tudo aquilo que nós temos ensinado a vocês. Ele é Cristo incomparável. Não há Deus, não há religião, não há filosofia, não há ideologia, não há princípio humano que se compare àquilo que Deus em Jesus quer nos ensinar. Por isso, a chave é Jesus. Cadê o meu seminarista? Está ali? Anota aí, filho, no seu papel aí. Jesus é a chave hermenêutica. Escreveu ou não? Tá bom, depois você vai estudar e me dar uma resposta. Jesus tem que ser o centro. Na minha vida e na sua vida, para a gente entender a Bíblia, é Jesus. Hermenêutica é a ciência do estudo, da interpretação das Escrituras. E para a gente entender o que a Bíblia está nos ensinando todo dia, quando você lê, a chave é Jesus. E Paulo nessa carta está dizendo: meus irmãos, a chave, o centro é Jesus. Cristo, o incomparável. Na verdade, Cristo não é um nome, é um título. Jesus é o nome, Cristo é o título para Messias, o ungido, o enviado de Deus. Hoje à noite, se você tem o costume de anotar, você vai ter que ser bem ágil, porque eu tenho muita coisa a lhe dizer a respeito desse texto e daquilo que Deus tem ao nosso coração nessa noite. Então eu quero lhe mostrar em 3 momentos Cristo incomparável, quem Ele é, o que Ele faz por mim, em que implicações isso tem na minha vida pessoal, na minha vida prática, na minha casa, na minha família, para o meu dia a dia. Cristo incomparável, quem Ele é, o que Ele fez por mim e que implicações isso traz para a minha vida. Então vamos lá. Primeiro, Cristo o incomparável, quem Ele é. Então eu vou dizer Cristo incomparável e você, para a gente fazer aquela nossa didática especial de todo domingo, você vai repetir a frase então embaixo, ok? Cristo o incomparável, quem Ele é. E Paulo vai mostrar em Colossenses quem é esse Cristo incomparável. Primeiro, a gente descobre no verso 15 do capítulo 1 que Ele é a imagem do Deus invisível. Quem é Jesus? A imagem do Deus invisível. Então preste atenção, querido. Se você, como eu, quando era garoto,
Meu pai mandava a gente ajoelhar para orar, e eu ajoelhava para orar e ficava imaginando Deus, porque eu não podia orar para nada, eu tinha que orar com algum objeto, ou para alguma coisa, ou para alguém. Deus, eu fui ensinado que é Deus Pai, então eu imaginava Deus Pai. Quando eu me ajoelhava para orar, eu imaginava um velhinho, barbas compridas e brancas, uma roupa igual essa de Jesus, né? Bem branquinha, brilhante, uma coroa na cabeça, um trono, fumacinha saindo do lado, e eu me ajoelhava então para orar a Deus. Eu imaginava Deus assim. Mas quando eu fui crescendo, fiquei adolescente, aprendi que não era assim. Aí aprendi um negócio chamado Trindade, e eu tentava entender a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então um dia eu falei para o meu pai: pai, tive uma ideia fantástica para explicar no meu próprio coração e para os meus amigos o que é a Trindade. Meu pai disse: então me fala, o que é a Trindade? Eu falei: é como se fosse um aparelho de som 3 em 1. Quem aqui já viu aparelho de som 3 em 1? Aquele que é eu ia falar CD, né? O disco, né? De vinil, um toca-fita, cassete e mais o rádio acoplado. Os 3 em 1. Eu disse: descobri, a Trindade é assim. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo num só aparelho. Meu pai riu, não me repreendeu. Tá, mais ou menos, dá para ser, já para sua faixa etária tá bom. Hoje, se eu continuasse nessa ideia, diria que Deus, em sua eternidade, seria, quem sabe, um tablet com Windows, né? Multiplataforma, com tela touch. Você tem muitas funções, né? Ainda pode só ir tocando, arrastando e mudando as coisas ali, seria multifuncional. Mas depois aprendi que não é nada disso. E à medida que eu cresci na fé, descobri que para eu conhecer a Deus, eu preciso conhecer a Jesus primeiro. Porque você não vai saber quem é Deus se você não conhecer a Jesus. Ele mesmo disse: quem vê a mim, vê ao Pai. Quem me vê, vê ao Pai. Então, se você quer conhecer Deus, conheça Jesus, Cristo, o incomparável. Ele é a imagem do Deus invisível. Segunda coisa que Paulo me diz: quem é Jesus? Ele é o primogênito de toda a criação. Antes que houvesse o universo, ele já era. João, no seu evangelho, diz: porque o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e ele estava no princípio com Deus. E Paulo vai dizer em Colossenses: tudo o que foi feito nele. Ele é o primogênito de toda a criação. Terceira coisa que Paulo me diz: quem é Cristo incomparável? Ele é a essência de toda a criação. Ele é a essência de toda a criação. Tudo está convertido em Jesus. Ele é incomparável, porque ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, a essência da criação. Mas Paulo diz mais: Cristo, o incomparável, quem ele é? Vamos, irmãos. Ele é a razão de todas as coisas criadas. Então presta atenção, querido. Eu não existo por sua causa, nem você existe por minha causa. Ele é a razão de você e eu existirmos. É por Ele e para Ele que você e eu existimos. Se você e eu respiramos, é porque Cristo incomparável é a razão, diz o capítulo 1, verso 16, de todas as coisas criadas. Mas ele diz mais: quem é Cristo incomparável? Ele é a sustentação de todas as coisas criadas. Outro dia me perguntaram se eu acredito que é possível haver vida em outros planetas. E eu, na brincadeira, respondi: não me assustaria se, estando no céu, Amós, o profeta, me chamasse e disse: Zé, vem cá, eu quero te apresentar aqui o outro Zé. Ele é de uma outra galáxia, daqui você não veio. Eu disse: muito prazer, Zé, que bom, porque para mim
faz pouca diferença se há vida apenas nesse planeta ou em outros planetas. A verdade é que em Cristo há uma razão de que todas as coisas foram criadas. Ele é o incomparável. Nele todas as coisas existem e nele todas as coisas se sustentam. Mas Paulo diz mais em Colossenses. Ele diz ainda que Cristo é incomparável. Por quê? Ele é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça da igreja. Quando os meus filhos eram pequenos, acho que uns 4 ou 5 anos, uma vez saímos pela cidade e vimos uma igreja bem grande, e ele disse para mim assim: pai, por que você não compra essa igreja para você? É maior do que a nossa. Eu falei: filho, não funciona assim. Mas você não é o dono da igreja? Não. O cabeça da igreja não é o pai. Porque a igreja não tem uma cabeça humano. A igreja tem uma cabeça que é Cristo. Ele é o cabeça da igreja. É por ele que a igreja existe. E quando a gente lê essa carta aos Colossenses, se você for pesquisar, vai descobrir que é uma pequena cidade que existia no tempo de Paulo, foi destruída por um terremoto pouco tempo depois. Hoje, onde está a Turquia, ela já não existe mais, e nem há qualquer resquício de uma igreja lá. Então a gente lê na Bíblia que Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, mas essa igreja não existe mais, mas ela não se refere a uma igreja geograficamente estabelecida. Ela fala de igreja que é o corpo de Cristo, que transcende a geografia, a localidade. É gente de todas as partes do mundo que professa Jesus, é parte da igreja. Mas Paulo diz mais. Diz ainda em Colossenses capítulo 1, verso 18, que além de ser o cabeça da igreja, Cristo, o incomparável, é o primogênito dos mortos. Isso aqui é muito importante, mas você precisa aprender essa verdade. Se a gente olhar para a Bíblia, vai descobrir que Jesus não foi a primeira pessoa a ressuscitar. Sim ou não, irmãos? Claro que não. Os profetas já haviam ressuscitado pessoas antes. Eliseu era um homem tão poderoso que a Bíblia diz que quando pegaram o seu cadáver e o sepultaram, jogaram numa cova, jogaram o seu corpo numa cova onde havia outras pessoas sepultadas, e aquelas pessoas ressuscitaram. Era um homem poderoso. Mas preste atenção. A gente fica enganado, imaginando que Jesus morreu na cruz, foi sepultado, ficou o resto do sábado, da sexta, o sábado, morto. E que Deus moveu todos os poderes celestiais, principados e potestades, para tirar Jesus da morte. Não foi, querido. A Bíblia diz o seguinte: quando ele morreu, ele decidiu descer ao Hades, ao inferno, ao lugar dos mortos. E a Bíblia diz assim: e a morte, não houve movimento nenhum. Deus não chamou Miguel e disse: vai lá, ajuda Jesus, dá uma força, são os anjos, chama um batalhão, envia eles lá. Não, querido, a Bíblia diz que Jesus estava na morte, desceu ao inferno, tomou a chave da morte, e a Bíblia diz: e o inferno e a morte não puderam detê-lo. A presença de Jesus era tão poderosa naquele lugar que por si só ele expeliu, porque ele é Cristo, o incomparável. Ele é o primogênito dos mortos. Ele é o primogênito. Ele ressurgiu não porque alguém disse saia, pelo seu próprio poder a morte não pôde detê-lo.
Ele é incomparável. O verso 18 do capítulo 1 diz ainda que é incomparável porque Ele tem a preeminência. Significa dizer que Ele tem a prioridade sobre todas as coisas. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: e Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome, e é o nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará: Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Paulo diz mais no capítulo 1, verso 19, diz que Ele é Cristo incomparável, porque nele habita o quê? Toda a plenitude habita em Jesus. Ele é incomparável. Todos os deuses da terra são a nossa própria imagem. É a expressão da nossa imaginação, do imaginário do ser humano. Mas Jesus é incomparável, porque nele habita toda a plenitude. Se você quiser saber qual é a plenitude do amor, conheça Jesus. Se você quer saber o que é a plenitude do perdão, conheça Jesus. Quer saber o que é misericórdia, conheça Jesus. Nele habita toda a plenitude. Mas Paulo diz mais: Ele é incomparável, porque por meio dele todas as coisas são reconciliadas. É como se em Jesus houvesse um poder que atraísse a Ele todas as coisas que estão nos céus e na terra, diz o verso 20, são reconciliadas, porque Ele é Cristo, o incomparável. No verso 27, ele diz ainda que Cristo é incomparável, porque Ele é a esperança da glória. Se você e eu pudéssemos compreender com clareza o que o apóstolo Paulo está nos dizendo, viveríamos mais esperançosos, porque eu sei que a minha batalha é grande hoje, eu sei que a sua luta é grande nesse tempo, mas vai chegar o dia em que você e eu seremos chamados à glória na presença de Jesus. Ele é a nossa esperança. A esperança da glória é Jesus. Tudo isso, Paulo diz, Ele é incomparável. Segundo, Cristo incomparável, o que Ele fez por mim. Escrevendo a sua carta aos Colossenses, Paulo também nos dá essa resposta. O que foi que Cristo incomparável fez por mim? Então vamos lá, primeiro, capítulo 1, verso 12, que diz lá, o que Ele fez? Aleluia! Eu fui feito idôneo, para quê? Para participar da herança dos santos na luz. Querido, é como se Deus dissesse a você: a partir de agora, você tem idoneidade, tem liberdade, tem autoridade, e a partir de agora, e por causa de Jesus incomparável, você é parte da herança dos santos. Você é parte da herança, você não é um ser qualquer. Ele está dizendo, por causa de Jesus incomparável, você agora é parte da herança que Deus preparou para os filhos da luz. Segundo, o que foi que Cristo incomparável fez por mim? Leia. Quero ouvir só as mulheres. Os homens. Romanos capítulo 3 diz que todos nós somos pecadores e que por causa do nosso pecado estamos todos afastados de Deus. Romanos 6, 23 diz: porque o salário do pecado é a morte. O apóstolo João diz que o mundo tem um príncipe, uma potestade que opera nos ares,
levando o homem a afastar-se de Deus, e o mundo jaz dominado por essa potestade maligna. Mas em Jesus, o incomparável Cristo, pelo poder do seu sangue e da sua graça, Ele nos tirou da potestade das trevas. E ainda no capítulo 1, verso 13, é o terceiro, pode jogar já, querida. Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você e eu fomos resgatados do domínio das trevas, transportados para a luz, porque Cristo é incomparável. Quarto, Cristo incomparável. O que Ele fez por mim, nele tenho a redenção pelo seu sangue e a remissão dos meus pecados. No capítulo 1, verso 14, Paulo diz que nele alcançamos a redenção pelo sangue e a remissão dos nossos pecados. E no verso 22 ele completa essa ideia, dizendo que Cristo é incomparável. Leia comigo, item 5. Por quê? Aleluia! Você nunca vai ser santo por você mesmo. Nunca será irrepreensível pela sua conduta. Nunca será inculpável pelo seu próprio mérito. Só pelo mérito de Cristo incomparável, você e eu somos chamados santos, irrepreensíveis, inculpáveis diante de Deus. Sabe, querido, quando você estiver diante do trono de Deus no dia do julgamento final, que pode ser a qualquer momento, quando a trombeta soar e o arcanjo tocar a sua trombeta, e o arcanjo der a ordem, é que ele será arrebatado, você e eu estaremos daí para frente num processo de julgamento. Mas qualquer um de nós, a qualquer momento, podemos ser chamados à presença de Deus. Porque, como diz o pastor Cláudio Duarte, a morte tem uma fila, todos nós temos uma senha, e pode ser que a qualquer momento alguém chame a sua senha. 34. Misericórdia, deu até um arrepio. Eu sou 35. Ainda bem que nessa ordem é aleatória, não é sequencial. A qualquer momento, qualquer um de nós pode ser chamado à presença de Deus. E quando somos chamados, não há nada em mim e você que nos torne santos, irrepreensíveis ou inculpáveis. Só o sacrifício de Cristo, o incomparável, faz isso por mim e por você. Mas ele diz mais: Cristo é incomparável. O que ele fez por mim, na sua ressurreição. Diga comigo: eu também recebi vivificação. Vamos ver juntos? Na sua ressurreição, eu também recebi vivificação. Amém, queridos? Nós ressuscitamos em Jesus. Aleluia. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. O apóstolo Paulo diz em Efésios: mas pelo grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados e delitos, Ele nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais. Você e eu recebemos, pelo poder do Cristo incomparável, o poder da ressurreição. Mas o capítulo 2, o verso 14, tem uma declaração que eu amo. Eu vou ler o verso 14 para você. Diz assim: e havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrário, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Sabe o que Jesus fez? E o verso 15 ele diz: despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Ele eliminou a cédula que comprovava a nosso destino eterno
longe de Deus. E como se ele dissesse: isso aqui é uma lista de pecados que pesa contra você. Eu não sei a sua, a minha é um pouquinho maior do que esta. Então ele pegou a minha lista de pecados e disse: José, isso não tem mais validade, não tem mais peso, isso não tem mais nenhum comprometimento. E a partir de agora, porque Cristo é incomparável, eu e você podemos ter a nossa dívida paga diante de Deus. Terceiro, o que foi que Cristo, o incomparável, quem Ele é, o que Ele fez por mim. Então eu quero terminar. O que Paulo diz aos Colossenses: que implicações quem Ele é e o que Ele fez por mim tem na minha vida. Agora a coisa fica séria. E eu quero que você repita comigo de coisas que implicam na nossa vida. Porque Cristo, o incomparável, nos amou, nos resgatou, morreu por nós, aboliu a nossa dívida, nos ressuscitou com Ele, nos enche de graça e de misericórdia. Primeiro, qual é a primeira implicação? Leia comigo. Nele, minha psicóloga aqui presente, a gente viveu um tempo na estudo da psicologia em que a gente tinha uma divisão dos seres humanos por personalidade, não era assim? Era gente melancólico, gente colérico, gente sanguínea, né? A gente tinha essa divisão aí, e eu li um bocado de coisa a esse respeito. Depois a gente amadureceu, cresceu e descobriu que o ser humano tem, na verdade, uma série de inteligências. Mas, na verdade, nós estamos muito aquém ainda de entender. E Paulo já dizia que, na verdade, todos nós, por causa de Cristo incomparável, podemos desenvolver sabedoria e inteligência espiritual. Olhe para mim, querido, por favor, preste atenção. Se você tem dúvidas, se você tem dificuldades na sua espiritualidade, Cristo, o incomparável, concede a você, por meio dele mesmo, sabedoria espiritual. Pastor, esse negócio que todo pastor recebe muito. Viu, Mateus? Se prepara. Pastor, é pecado cortar o cabelo e deixar o negocinho do lado, que assim? Ô, irmão, sei. Pastor, é pecado ir em tal lugar, fazer tal coisa, comer tal coisa, beber tal coisa. A gente ouve isso direto. Mas presta atenção, querido, ouça. Se você quer inteligência espiritual, conheça intimamente Jesus. Ele é incomparável e Ele vai lhe dar inteligência espiritual. Segundo, leia comigo. Nele e somente nele leia só as 3 últimas palavras: agradando, frutificando e crescendo. De novo, agradando, frutificando e crescendo. É isso que vai acontecer na sua vida quando Cristo incomparável habitar em você. Você vai passar pela vida fazendo 2 coisas: glorificando a Deus e abençoando pessoas. Você vai viver agradando a Deus, frutificando para a glória de Deus e crescendo para a glória de Deus.
É isso que vai implicar na sua vida. Esse é o resultado da presença de Deus em você, é o resultado da presença de Cristo em você. Ele é incomparável, porque só Ele pode nos fazer viver agradando, frutificando e crescendo. Mas ele diz mais, no capítulo 1, verso 28, que implicações a presença de Cristo incomparável traz à minha vida, vamos ver? Em Cristo. Então diga aleluia. Você é apresentado o quê? Perfeito diante de Deus. Ah, pastor, mas eu tenho tanto pecado. Mas quando você entrega a sua vida a Jesus, seus pecados são cravados na cruz, e dos seus pecados Ele triunfou diante de todo principado e potestade, e nele, Cristo incomparável, você é feito livre e perfeito diante de Deus. Não há imperfeição em você, querido. Você é perfeito diante de Deus, em Cristo incomparável. Quarto, leia comigo. Você acha que Jesus amou muito, sim ou não, irmãos? Perdoou muito, sim ou não, irmãos? Ajudou muito, sim ou não, irmãos? Claro que sim, amou muito, perdoou muito, muita misericórdia. A Bíblia diz muitas vezes, e Ele, movido de íntima, profunda compaixão. Sabe como é que você e eu podemos amar assim? Podemos perdoar assim? Quando esse Jesus incomparável começar a habitar em mim e em você, você e eu recebemos poder pelo seu Espírito de viver como Cristo viveu. Mas tem mais implicações. Capítulo 3, o verso 2 diz que quando Cristo incomparável habita em mim, eu começo a ter uma nova maneira de pensar. Então ele diz: pensar nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Onde Cristo está, eu recebo, porque Cristo incomparável está em mim, uma nova maneira de pensar. Tem mais. O que Cristo incomparável habitando em mim faz. Quais são as implicações disso? Como diz um amigo meu, posso ouvir um amém? Amém, irmãos? Você pode mesmo? Você pode mesmo dominar as paixões, as suas inclinações naturais? Você pode mesmo? Eu e você sabemos que humanamente há muita coisa no nosso comportamento que se tornou um vício e nós não podemos dominar. Quantos de nós não conseguimos nem dominar coisas que consideramos banais? A gente não consegue controlar um vício. A gente não consegue controlar um cigarro, uma maconha, uma cocaína na veia, um comportamento que você mesmo considera inadequado. E a gente diz: não consigo, e não consegue mesmo. Não está brincando, não. Tem muita coisa que humanamente é impossível. Mas olhe para mim, preste atenção. Seja qual for o seu desafio, no poder do Cristo incomparável, você pode dominar toda a sua inclinação carnal e dominar sobre ela. Em Jesus você pode. Você não pode sozinho, mas em Cristo incomparável há poder de Deus para você ser vitorioso. Sétimo, quando Cristo incomparável estiver em mim, que implicações isso traz? Vamos ver juntos? Eu vou ler para você que valores são esses. Capítulo 3, verso 12 diz assim: revesti-los, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra alguém, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, meus irmãos, revestimos o amor, que é o vínculo da perfeição. São novos valores na vida. Mas diz mais: quando Cristo incomparável está habitando em mim, as minhas relações interpessoais são influenciadas pela presença
de Cristo. Vamos ver juntos? Minhas mulheres, maridos, filhos, pais, servos, patrões, todos encontram em Jesus influência positiva para ter um novo padrão de comportamento. Por isso você e eu precisamos ser cheios desse Cristo incomparável para sermos maridos melhores, esposas melhores, pais melhores, filhos melhores, empregados melhores, patrões melhores. É o poder do Cristo incomparável. Eu quero terminar mostrando que o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Colossenses, ele também me diz como é que eu posso desfrutar de tudo isso. Como é que eu posso me apropriar desse poder de Deus em Cristo incomparável? Primeiro, capítulo 1, verso 6 diz assim: você precisa ouvir e conhecer a graça de Deus. Qual é o primeiro passo? Vamos colocar isso na primeira pessoa. Eu preciso ouvir e conhecer a graça de Deus. Segundo, vamos ver juntos. Reconhecer a suficiência de Cristo em seu sacrifício substitutivo pelo meu pecado. Substitutivo é uma palavra que a galera da faculdade ou do colegial sabe bem o que é. Tem gente rindo, sabe mesmo. Funciona assim: você fez uma prova, tirou 5 na prova, o Elton. 5 é nota boa ou não? Não. 6 é uma nota boa ou não? Não. Eu já vi que você ficou meio em dúvida, mais ou menos. 7 é nota boa ou não? Mais ou menos. Tá bom. Você tirou 4 na prova. E aí estou desesperado, porque agora com essa nota eu não passo. Mas uma bela noite o professor entra na sala e diz assim: turma, tenho uma notícia para vocês. Faremos uma prova substitutiva. Graças a Deus, tem uma oportunidade. E aí você faz uma prova e tira 5,5. Pelo menos substitui aquela de 4. Né? Melhorou um pouquinho a nota. Sabe, querido, eu não preciso fazer mais nada pela minha salvação. Ela já foi completamente paga por Jesus na cruz. Nenhum sacrifício meu substitui o sacrifício da cruz. Outro dia me perguntaram: pastor, qual o preço que eu tenho que pagar por alguém? Nenhum, querido. O preço foi pago por Jesus na cruz. A gente ora, a gente chora, a gente intercede, a gente clama, a gente discipula, a gente evangeliza. Não é para pagar o preço, não. É porque a graça de Deus alcance o coração dessas pessoas, porque o sacrifício já foi pago na cruz do Calvário. Eu preciso dizer, eu me aproprio desse sacrifício para ter esse Cristo incomparável na minha vida. E no capítulo 1, verso 23, ele diz: eu preciso permanecer na fé e na esperança do Evangelho. Cristo incomparável. Eu quero ler para você. Queria que você ficasse de pé, por favor. Faz um fundo musical no teclado para mim, Mike, por favor. Aumenta um pouquinho o meu microfone, só um pouquinho de ganho. Só o ganho um pouquinho. John Haggai é o presidente de um instituto de liderança cristã conhecido como... Em junho de 2009, num dos seminários do Instituto Haggai, cujo tema foi Cristo incomparável,
numa das devocionais, reunindo dezenas de centenas de pastores no mundo todo, porque esse é um seminário que passa simultaneamente em muitos países. John Haggai, numa das devocionais, declarou o que eu vou repetir agora para você. Hoje à noite você e eu estamos diante desse Cristo incomparável. Essa Páscoa é a celebração da vitória do Cristo incomparável. E você e eu nessa noite estamos diante desse Cristo incomparável, porque Ele é, porque o que fez por mim e por você, as implicações dele na minha vida e na sua vida, e como você e eu podemos nos apropriar disso pela fé na graça. E John Haggai diz assim: Cristo incomparável, aquele que vem do alto está acima de todos. Cristo incomparável. Quem é esse Cristo de que falo? Os personagens de destaque na história perdem a sua importância na presença do incomparável Cristo. Ele é a coroa do universo. Ele é o cumprimento das profecias. Ele é o Salvador do mundo. Cristo sobrepuja a todos. Ele é a vox humana em toda a música e a estática de toda a escultura. Ele é a mistura mais aprimorada da luz e da sombra em toda a pintura. Ele é o ápice da realização em qualquer empreendimento. Para o artista, ele é o suprassumo da beleza. Para o arquiteto, ele é a pedra fundamental. Para o astrônomo, ele é a estrela da manhã. Para o padeiro, o pão da vida. Para o biólogo, ele é a própria vida. Para o construtor, o alicerce seguro. Para o carpinteiro, ele é a porta. Para o médico dos médicos. Para o educador, ele é o grande mestre. Para o engenheiro, ele é o caminho novo e vivo. Para o geólogo, ele é a rocha eterna. Para o escritor, é a palavra viva. Para o fazendeiro, ele é o semeador, o senhor da colheita. Para o floricultor, ele é a rosa de Sarão, o lírio dos vales. Para o paisagista, ele é a videira verdadeira. Para o juiz, o justo juiz de toda a terra. Para o jornalista, ele é a boa nova que traz grande alegria. Para o filósofo, é a sabedoria acima da sabedoria humana. Para o pregador, ele é a palavra de Deus. Para o estadista, o desejo de todas as nações. Para o trabalhador, ele é o provedor do descanso. Para o pecador, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para o cristão, ele é o Filho de Deus vivo, o Salvador, o Redentor, o Senhor. Para o discípulo, ele é o comandante geral que dá as ordens com clareza, incondicional, inconfundível. Ele é Cristo, incomparável. Aplauda o Senhor, querido. Bendito seja o nome de Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Nós vamos cantar outra vez. Santo, Santo, eu não conheço. Enquanto nós cantamos, hoje à noite eu quero